Que momento é esse que a gente está vivendo, né, pessoal? Nós, produtores de eventos sociais, estamos numa fase bem desafiadora e, ao mesmo tempo, ela nos permite, dentro de todo esse desafio, renovar. Eu, por aqui, estou preparando a minha volta. Eu estou organizando, estou planejando, vendo as novas possibilidades, porque quem se prepara melhor, com certeza terá mais chances de entrar nesse novo momento que o mercado está formando. Eu sei que muitas coisas elas não serão iguais, que tem aí umas novidades, principalmente no mercado digital. Porém, de uma eu tenho absoluta certeza. O mercado de eventos, de encontros, de reuniões, de festas, de networking, esse mercado ele voltará com muita sede. Então, quem se prepara para esse novo momento, com certeza irá colher bons frutos. E eu aproveitei esse momento de parada nesses encontros presenciais para analisar alguns pontos de aprimoração dentro do meu segmento. E um dos elementos mais desafiadores que eu tive nessa minha caminhada foi a produção do cardápio, que é o assunto desse vídeo. Pode parecer bem simples, como um dia apareceu para mim, mas o cardápio ele precisa de todo um cenário para ser desenvolvido com sucesso. E por aqui eu sempre procurei fazer a melhor opção possível. Nem sempre acertei, tá? Nem sempre aquela opção que eu queria apresentar era viável, porque ele vai muito além da escolha do menu, que na verdade até chegar nessa escolha, a gente precisa verificar coisas muito importantes que fazem parte desse cenário. Pode ser um jantar simples, um jantar formal, uma degustação com serviço empratado e até um evento privado e familiar que você está servindo. Mas qualquer opção, qualquer delas precisa ser estudada com mínimos detalhes para que você obtenha o menor nível de estresse. Sim, porque zero estresse não existe em nada nessa vida, né? Uma palavra obrigatória e ao mesmo tempo mágica que me fez iniciar nesta ideia para iniciar um bom cardápio é o planejamento. É fundamental que todo o trabalho tenha uma boa base planejada, com um checklist, com exatamente tudo que será feito. E dentro desse planejamento eu analiso serviços que serão necessários contratar, equipamentos que eu tenho e se vou precisar adquirir, comprar, alugar, ou enfim, insumos necessários da alimentação e, claro, orçamentos. Quando eu preciso detalhar mais a fundo algum cardápio ou tema de algum evento, eu tenho vários históricos que me fazem analisar. Entre eles são aquelas pesquisas dos eventos passados que eu tenho dos meus clientes que me fizeram algumas considerações que para mim são muito importantes. Aliás, se você recebe uma pesquisa, você estará ajudando se responder, sabe? Responde, às vezes as pessoas não respondem, mas uma pesquisa é muito importante para qualquer evolução, sabe? Eu agradeço tanto quando preenchem uma pesquisa de verdade, porque ele está me ajudando demais, porque a gente conhece melhor o perfil, o gosto do cliente, além de ter um feedback que funcione, tá? Porque a gente sabe que o que a gente faz é da melhor forma possível, porém existem coisas que a gente precisa mudar ou eliminar, né? Então tá, tudo bem. Mas eu sempre analiso na hora de fazer o cardápio algumas coisas que são bem importantes para mim. Entre elas, a faixa etária, intolerâncias alimentares, grau de frequência nos eventos, que nada mais é do que saber se aquele cliente já veio a algum evento feito por nossa equipe e qual foi o cardápio que ele consumiu. E tendo essa informação,
eu vou saber se preciso mudar ou não aquela ideia inicial. Exemplo, se ele participou de um evento, eu vou ver qual é o cardápio que ele consumiu. Então faço uma mudança caso houver a necessidade. Porque o interessante é mudar sempre o cardápio, tá? Porque sempre tem aqueles clientes que são recorrentes. Isso é muito comum quando a gente começa a trabalhar no segmento das experiências. Os clientes retornam. Então você já sabe que precisará de muitas opções para jogar na harmonização e fazer com que a experiência que o teu cliente tenha naquele momento seja linda. Você precisa valorizar o quê? A comida e a bebida, né? E eu digo com igual peso e medida. Mas o que é isso? Isso aí é equilibrar esses dois. E nem sempre isso é fácil ou evidente. Às vezes até pode ser simples, mas é por isso que ser simples não quer dizer que seja fácil. Mas como eu faço isso? Primeiro, se você não tem conhecimento de harmonização de vinhos e comida, eu sugiro que você tenha o auxílio de um sommelier que te ajude a fazer as combinações. Ou quem sabe ver o vídeo de harmonizações que a Fabi fez, que já vai te ajudar em alguma coisa. Nos meus eventos, eu tenho a maravilhosa sorte de ter um chefe e um sommelier maravilhoso que cuida de cada um dentro do seu segmento e cuida desses detalhes. Mas geralmente sou eu quem faz o cardápio. Por quê? Porque eu preciso alinhar a alimentação com os vinhos e verificar se o serviço e os equipamentos que eu tenho são necessários para executar a ideia. Além das informações que aquela pesquisa que eu vi dos meus clientes, além que ela pode me dar, é importante a gente pensar em fatores essenciais que são a temperatura, a estação que a gente está vivendo, né? A gente precisa entender o clima e por quê? Porque a base de um cardápio de sucesso é a sazonalidade. Quem trabalha com eventos sabe, né? Comprar legumes e frutas da estação faz toda a diferença. E não só pela economia, porque é bem mais barato, né? Quando a gente compra na forma sazonal. Mas porque a gente consegue extrair tudo que aquele alimento pode te dar. Aquele frescor, aquele sabor, aquela cor. Então isso é muito importante. E quando eu estou no início desse meu projeto de cardápio, eu me faço, né, mentalmente e coloco um papelzinho ali, eu me faço 3 perguntas que são as que me ajudam a resolver. E a primeira delas é: qual é o significado, qual é o resultado que eu quero nesse movimento, tá? Essa pergunta é a que me faz ter toda a criatividade para produzir, no mínimo, uma proposta interessante. Por quê? Porque nela eu coloco os principais pontos, tá? Então eu já falo sobre o resultado que eu quero ter. E para mim funciona mais ou menos como começar pelo fim e definir o início. Vou ver o que eu pretendo, né, daquele resultado e como eu chego até ele. Então me pergunto, né, como por exemplo, eu quero ressaltar algum prato ou algum vinho em especial, eu quero vender algum vinho a mais do que o outro, e eu já sabendo dos rótulos que eu vou apresentar, eu já visualizo a minha resposta, pelo menos o meio caminho ali já tá andado. E aí eu começo a fazer possibilidades de pratos e vinhos principais e partindo daí já tenho uma ideia formada para o próximo passo, que é bem objetivo, que aí eu já vou na finalização. Número 2, pergunta: isso vai surpreender positivamente o meu cliente? Existem inúmeras formas, tá, que a gente pode surpreender o nosso cliente, mas a minha forma que eu venho usando durante esses anos todos é abusar dos sentidos. Que é coisa mais agradável que chegar num ambiente que fale por si só, com aromas deliciosos, com cores, com pessoas falando e fazendo e preparando aquela harmonia entre a comida e a bebida?
O ambiente, ele te espera com uma linguagem definida já, e isso é uma das recordações mais especiais que aquela pessoa vai ter. Receber pessoas utilizando os sentidos do olfato e da visão são gatilhos incríveis para desenvolver com mais sucesso qualquer momento. Impressionar no sentido visual e olfativo é o primeiro passo para agradar os comensais. Um cardápio que seja colorido, que seja aromático, ele te ajuda no registro sensorial muito mais do que tu imagina. E eu não tô falando de pratos sofisticados, tá, gente? Eu tô falando de coisas simples, de simples menus, né? Com produtos sazonais, produtos brasileiros, com toques que fazem a diferença. Quando um toque faz a diferença na apresentação e no sabor, pronto, você já chegou e já cumpriu o seu objetivo. E agora vamos colocar uma coisa que é extremamente importante para que a experiência seja aproveitada ao máximo e que você consiga extrair o sucesso na sua orquestra. O tempo de serviço. Gente, o tempo de serviço, ele é fundamental para que todos aqueles outros preparativos, aqueles outros elementos, eles sejam levados em consideração. Por quê? Porque o evento de experiência requer elementos simultâneos para que o seu cliente entenda o seu diferencial. Por exemplo, o prato servido no tempo certo, com o vinho certo, com o serviço certo, ouvindo a informação certa. Bingo! Fechou, tá? Essa é a orquestra de sucesso. Tendo todo esse panorama, a gente já pode definir a escolha dos alimentos, né? Já vimos a sazonalidade na combinação, as cores, os ingredientes, o vinho. E agora eu vou partir para a minha terceira e última pergunta, que esta merece muita atenção. Qual é o grau da minha dificuldade nesse processo? Por quê? Eu vou dar um exemplo. Certa vez eu fiz um cardápio no qual o segundo prato era um risoto, mas como todos sabemos, o risoto ele é mais delicado, ele tem um tempo mais sensível que outros pratos, ele não pode esperar, né? E naquele momento daquele meu evento, o primeiro prato, que era a entrada, já tinha sido servido e retirado, e o sommelier ainda estava explicando o primeiro vinho, e sendo assim aquele prato não ficou tão lindo como eu planejei, né? Por quê? Porque foi servido 3 minutos a mais da espera. E ali, o que aconteceu? Ali faltou um detalhe muito importante do processo. A comunicação do sommelier com o chefe. Faltou informação do tempo que o sommelier precisava para que o risoto fosse servido com o próximo vinho. Porque se o risoto fosse servido naquele momento, tá, em que estava pronto, as pessoas iriam comer sem o vinho adequado, então não iria existir a harmonização e nem a informação do sommelier. Ai, gente, esse foi um dos dias mais tensos que eu tive, porque um desajuste simples, visível, sabe? Mas não foi fácil de perceber, porque a gente não conseguiu executar ele a tempo. Então, isso me deixou um aprendizado, né? Sobre o quê? Vários, aliás, sobre o risoto, que é um prato delicado, que tem tempo, a comunicação do sommelier com o chefe, a comunicação do garçom com o chefe, né? Eu aprendi isso aí. Aqui a gente deve tentar prever onde podemos encontrar mais dificuldades. Quando já temos a escolha de todos os ingredientes, a harmonização com o vinho, as cores e como eu posso deixar ele visualmente atrativo, eu vou pensar nos equipamentos e no serviço. Nesse ponto surge a maior parte das dificuldades.
A gente precisa pensar em como a gente vai produzir essa sequência, sabe? Essa orquestra. Como a gente vai usar as panelas, o fogão, porque nem sempre a gente tem as condições maravilhosas, né? Então, o cuidado é maior, né? A gente vai ter que avaliar isso com antecedência. E fazer o cardápio pensando nessas dificuldades vai te ajudar muito a ter mais praticidade e você vai visualizar mentalmente aquelas possíveis falhas. Exemplo, se você já tem o número de comensais, o cardápio montado, os colaboradores, o número de vinhos, dos rótulos, né, já determinados, isso já vai ser um guia de timing. Tá? Você já vai cronometrar os serviços do garçom com os equipamentos, com o serviço da copa. Ou seja, se você, exemplo, né? Se você tiver 4 serviços, vai saber quanto vai demorar com cada um e você vai conseguir adaptar um serviço com cada vinho ao trabalho do sommelier ou da pessoa que estiver comandando a degustação. Mas caso você não tenha o serviço da informação dos vinhos no jantar, será um trabalho a menos, tá? Não é o meu caso, porque em todos os meus eventos as pessoas obtêm a informação completa sobre tudo que está sendo consumido naquele momento, tá? Isso faz parte do evento de experiência. Inclusive é de praxe colocar ao lado do placement, que é aquele nomezinho do convidado, o cardápio explicativo, para que ele tenha o conhecimento do que ele vai comer, do que será servido, né, no próximo tempo. Outro ponto que costuma apresentar um obstáculo é o serviço e a sua entrega, né? Isso influencia demais no resultado do cardápio, que é a entrega dos nossos colaboradores. O que é isso, Fábio? É o nível de serviço que nós temos dos nossos colaboradores. Gente, o colaborador que precisamos hoje, ele deve ser coerente com o serviço a ser prestado, tá? O que eu quero dizer com isso? Não basta ser auxiliar de copa, ou garçom, sabe, ou chefe, ele tem que participar naquela história, tá? Eu só faço o meu serviço e vou embora, é palavrão no mercado atual. Hoje o destaque está para quem realmente se importa em fazer um bom trabalho. Então, profissionais, revejam as atitudes e façam de um jeito que deixe suspiros, né, aos colegas. Garçom que só vem para servir a mesa está totalmente dispensado, pelo menos por aqui. Para mim, o auxiliar da copa ou do chefe é a pessoa que faz o serviço de higienização dos alimentos e assiste no demais, que pode ser cortar legumes ou deixar o mise en place, que é um termo francês bastante usado na área da gastronomia, a maioria, acho eu, que deve saber, principalmente na nouvelle cuisine, né? Que o mise en place significa colocar em ordem ou colocar no lugar uma determinada coisa. Esse assistente faz com que o chefe tenha total domínio das suas receitas. Gente, eu já tive vários tipos, níveis, graus de conhecer profissionais, como vocês queiram medir, como de graus, enfim. Porém, é uma das partes mais importantes do nosso processo, né? Não tem dinheiro que pague uma pessoa que seja atenta aos detalhes da higienização e que tenha noção do timing. Aliás, isso é um diferencial para todos os profissionais dessa área. Trabalhar com eventos é trabalhar como se estivessem numa orquestra, como eu já falei. Só dá certo quando os músicos estão alinhados, harmonizados. Uma equipe bem alinhada, ela transforma qualquer resultado, acredite, né? Eu acho que uma equipe bem alinhada, ela pode passar por diversos momentos de estresse, porque isso acontece muito,
momentos em que aquilo que você planejou não deu certo, mas você não está sozinha, porque quando você tem uma equipe alinhada com você, eles podem perceber naquele momento que alguma coisa não deu certo e eles voltam, correm para te ajudar, né? Eu acho que para mim é o 50% do sucesso, é a equipe alinhada. Bom, e por último eu meço o grau de dificuldade, que deve ser no mínimo desafiador. Sempre que a gente faz alguma coisa para sair de nossa zona de conforto, a gente nem sempre acerta, né? Mas quando erramos, sabemos exatamente onde foi e anotamos os obstáculos. Essa é uma dica muito importante, cara pálida, anota aí. Anota os obstáculos. Vamos destacar então os obstáculos que tivemos neste evento, papapá, e como a gente arrumou isso, ok? Não esquece. Bom, dito tudo isso, né, vamos recapitular esse vídeo. Acredito que eu estou falando dos bastidores de um cardápio que eu passei por algumas dificuldades e eu tô fazendo para vocês. Mas vamos resumir o que foi falado. Então, número 1, planejamento. Esse ponto inclui serviços, equipamentos, clima e principalmente o seu público. Número 2, use e abuse de suas pesquisas e se não tiver, leia e assista vídeos sobre harmonizações. Número 3, fique atento aos elementos faixa etária, intolerâncias alimentares, grau de frequência dos eventos dos seus clientes. Número 4, use e abuse dos sentidos visuais e olfativos antes, durante e depois do jantar. Número 5, controle o timing, o tempo do seu serviço antes de lançar o cardápio. É muito importante o timing para que os outros detalhes sejam considerados com sucesso. Número 6, tenha por perto colaboradores proativos dispostos a ajudar em todos os setores. Ter pessoas que colaborem além de suas funções é enriquecedor e gera uma parceria além de contratos. Gente, contrato é a burocracia de um acordo, de uma parceria, daquilo que dá certo. O contrato é a última coisa, tá? A gente precisa fazer e ter uma ideia de quando a gente recruta as informações, os profissionais, os serviços, a gente tem que ter a sensibilidade de se colocar no lugar do cliente. Isso é uma coisa fundamental. Por quê? Porque o cliente, ele tá trocando com você e ele tá sabendo, né, que você está entendendo ele. Essa troca que às vezes no mundo digital não acontece, no mundo presencial, ela gera riqueza nos relacionamentos. Cliente que se sente bem, que é bem recebido, bem entendido, que você faz uma entrega daquilo que você prometeu, né? Aquele cliente, ele vai ser o principal responsável pelo seu marketing. É ele que vai levar em consideração qual é o grau do seu serviço a pessoas que não te conhecem. Gente, isso aconteceu comigo, tá? No início aconteceu assim, eu não trabalhei com anúncios, eu não trabalhei com nada disso, eu simplesmente formei o meu negócio iniciando os eventos de experiência anexei, claro, a venda dos vinhos, tal, mas nesses eventos de experiência que eu comecei a ter algumas ideias, eu percebi que o cliente ali, ele saía totalmente satisfeito porque a gente entregava mais do que oferecia. Esse aí é um dos motivos também que alavancou as minhas vendas, porque as pessoas saíam com surpresas, a gente surpreendia elas,
poxa, ela fez tal coisa, mas não estava escrito que ela nos daria isso. Então, isso aí é uma dica também preciosa que eu vou passar para vocês, sabe? Surpreendam as pessoas. As pessoas, elas gostam de estar em lugares bacanas, estar com bons serviços, mas elas gostam mais ainda do elemento surpresa. Sabe? Aquele elemento surpresa que você acha que você não vai ter, porque você pagou por aquele serviço, você espera aquele serviço. E a pessoa que recebe tudo aquilo que foi prometido a ela com um plus, com alguma coisa a mais, tenha certeza, ali você cativou um futuro cliente. Tá bom? Espero ter ajudado vocês em alguma coisa. Eu vou dividir vários momentos que eu tenho passado nos meus eventos. Nesse momento que a gente está em stop, eu sempre estou planejando e estou verificando novas possibilidades. E enquanto eu vou planejando e verificando isso, eu vou tentar sempre dividir aqui com vocês. Tá bom? Se inscreve aí no meu canal. Um beijo!